Apocalipse. O livro de Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Laodiceia, vamos estar falando sobre ela. Esse texto se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 17. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro. Se inscreve no meu canal, faz um like, que desde já eu te agradeço. Esse é mais um momento de leitura da palavra e reflexão. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Laodiceia era uma cidade rica e famosa por ser um centro comercial e bancário. Possuía um sofisticado sistema financeiro com as suas próprias reservas, além de uma notável indústria de ricas vestes e tapete de lã. Havia também uma escola de medicina, onde eram feitos tratamentos de doenças oculares. Hoje restam apenas ruínas desta antiga cidade, que podem ser observadas perto do distrito de Denizli, no sudeste da Turquia. Essas ruínas são nada mais do que testemunhas melancólicas da glória do seu passado. Espiritualmente, a cidade de Laodiceia nos lembra as grandes metrópoles do mundo, onde as riquezas das indústrias, do comércio e do setor de prestação de serviço se concentram nos grandes bancos. São centros que ostentam tanto riqueza quanto orgulho, em contraste com as outras cidades e comunidades mais simples, onde a miséria exala o cheiro da corrupção e das injustiças sociais. A facilidade, os encantos e o conforto dessas grandes metrópoles têm impelido sua sociedade ao comodismo espiritual. O farto entretenimento embriga a alma dos seus povos a tal ponto que a palavra de Deus passa a ser desapercebida de quase todos eles. Chega a ser desnecessária. Nessas culturas, a liberdade tem se confundido com a promiscuidade, o amor com o sexo e a família com a reprodução sem planejamento nem estrutura para dar às crianças a mínima condição de se tornarem pessoas bem formadas. Os habitantes de Sodoma e Gomorra ficaram corados de vergonha se vissem hoje nossas grandes cidades. Elas ficariam coradas de vergonha se viessem hoje nessas grandes cidades. A igreja de Laodiceia está no meio dessa cidade abastada, desfrutando materialmente de tudo o que ela podia lhe oferecer, mas sem oferecer nada de volta àquela cidade perdida. Em vez da igreja fazer a diferença entre os incrédulos, eram eles que a influenciavam. Os cristãos ali simplesmente se adaptavam aos costumes da sociedade, acomodados na autossuficiência de seu bem-estar material ou obcecado por essas buscas. O resultado disso era a mornidão espiritual. O Senhor Jesus usou a linguagem do quente, frio e morno, porque Laodiceia não tinha fonte de água natural. Toda a água da cidade vinha por dutos de 2 cidades vizinhas, Colossos, que tinha uma fonte de água fria, e Hierápolis, que tinha uma fonte termal com água quente. Mas, pela distância percorrida,
quando a água chegava em Laodiceia, tanto fria, tanto a quente, já estavam mornas, porque, quer dizer, não servia nem para refrescar e nem para curar. Assim era a situação espiritual de Laodiceia e continua sendo, e de muitos cristãos até hoje. Pela distância da fonte de águas vivas, cristãos que vivem longe da palavra de Deus, do jejum e da oração, do fervor e da prática da fé, não da mera prática religiosa, vão amornecendo espiritualmente, até não fazerem nenhuma diferença no meio onde vivem. Materialmente, não lhes falta nada, mas na verdade lhes falta tudo, pois falta o principal, a chama viva do Espírito de Deus dentro de si. Infelizmente, muitos cristãos acham que fazem a diferença no meio em que vivem ao responderem às aprovações, brigarem com grupos defensores do homossexualismo e participarem de passeatas. Porém, a diferença que o cristão faz na sociedade é, principalmente, por meio do seu comportamento e de seu exemplo de caráter, seguindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. Lucas capítulo 6, versículo 31. A mornidão espiritual nem sempre é visível a olho nu. Na maioria da parte dos casos, o morno parece perfeitamente santo por fora, mas não adianta frequentar a igreja, cantar louvor, decorar versículo, evangelizar, jejuar religiosamente e não praticar nenhum ato ilícito exteriormente. Se você não viver em obediência à palavra de Deus nas coisas que ninguém consegue ver. Viver a palavra de Deus é a prática da fé. É, sobretudo, obedecer ao Senhor Jesus. E isso inclui perdoar aos que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, amar os que não nos amam e levar a luz por onde estivermos. A única maneira de conseguir viver essa palavra é ser preenchido pelo Espírito Santo. Meras práticas religiosas ou discursos religiosos não têm validade para Deus. O que ele realmente leva em conta é a obediência à sua palavra. Avalie sua condição atual. Você tem sido quente, frio ou morno? Se percebe que está como a igreja de Laodiceia, aproveite a oportunidade e abra a porta para o Senhor Jesus. Mude a situação espiritual antes que seja tarde. Pior que a mornidão. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 22 diz assim: Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até a ele, e com ele cearei, e ele comigo.
O que vencer lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pior do que a mornidão espiritual do cristão de Laodiceia era a falta de consciência da sua condição. O sucesso material o conduzia ao ledo engano de achar que riqueza significava a aprovação de Deus. A verdade era que, espiritualmente, Laodiceia era mais pobre que um indigente, mais infeliz que alguém tomado por depressão. Suas reservas de ouro não conseguiam eliminar sua miséria. Seus médicos e tratamentos milagrosos para os olhos não curavam sua cegueira espiritual. E suas finas vestes não cobriam a nudez de seus pecados. Porém, eles não se enxergavam. Por isso, o Senhor Jesus aconselha: compre de mim ouro de verdade, roupas brancas de uma consciência pura e colírio para que enxergue as coisas espirituais. Aqueles que viviam a comprar para satisfazer suas necessidades e vaidade foram aconselhados a usar sua fé para adquirir do Senhor Jesus o que o dinheiro nenhum poderia comprar. Mas, uma vez o Deus deste mundo, o dinheiro é identificado como um laço para os cristãos. Não que o dinheiro em si seja do diabo, ao contrário. Mas a ganância, a ansiedade pelas riquezas e a conquista delas podem cegar o cristão para os maiores tesouros: a salvação, a palavra de Deus e a consciência limpa. O sucesso econômico pode trazer a falsa sensação de bem-estar espiritual, mas não é isso que o Senhor Jesus ensina. Em Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Todo salvo tem poder e direito às riquezas, mas nem todo rico tem a salvação, só porque é da igreja. Laodiceia foi a única igreja que o Senhor Jesus apenas repreendeu, não elogiou, tampouco mencionou algo de positivo sobre ela. Até a igreja morta de Sardes tinha alguns que não haviam sujado suas vestes. Mas Laodiceia simplesmente deixava Jesus nauseado. Por isso, ele estava a ponto de vomitá-la. Mesmo assim, ele declara seu amor por ela e implorou que se arrependesse. Nota que esse amor foi demonstrado por disciplina e repreensão. Cristãos mornos não entendem isso. Acham que o amor é apenas carinho, gentileza, chamar de irmão, passar a mão na cabeça de quem errou. Porém, isso não é amor verdadeiro, e sim engano. O verdadeiro amor exige justiça, disciplina e ordem, porque Jesus amou os cristãos de Laodiceia. Hoje repreendeu severamente a fim de salvá-los. Não usou de palavras doces. Cristãos mornos frequentemente declaram quando são repreendidos e se rebelam contra as autoridades espirituais e alegam que a disciplina que sofrem foi por falta de amor. Na verdade, o que faltou foi temor da parte deles. A recompensa para os verdadeiros aqui não é pequena. Sentar-se com o Senhor Jesus no seu trono. Claramente, o Senhor Jesus queria mostrar para os cristãos de Laodiceia, havidos por pobre e riqueza, que havia algo muito mais sublime: o poder de reinar com o Senhor Jesus. Era riqueza, porém, está reservada apenas para aqueles
que se sujeitaram ao reino de Deus enquanto viverem neste mundo. Amém? Que eu possa ter te ajudado. Trouxe aí todos os versículos com as explicações. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu te respondo. Então, esse foi mais um momento de leitura da palavra e reflexão. Não se esqueça, se inscreve no meu canal e faz um like. Espero que eu tenha te ajudado falando de todas as igrejas que estão na carta aos anjos da igreja, né, em Apocalipse. Qualquer dúvida, é só falar comigo. A paz de Cristo.